Glória a Deus. Nós estamos estudando o Evangelho escrito por São Mateus. Esta noite estaremos ouvindo o ensino sobre o capítulo número 15 de Mateus. O pastor Acácio, vem aqui Acácio, vamos ficar de pé, vamos orar por ele. Jesus querido e eterno, estamos diante de Ti, Senhor. Queremos pedir uma bênção especial para o Teu Filho, que vai nos expor a Tua palavra. Usa-o nas Tuas mãos, dando graça, conhecimento, unção, para que a Tua palavra, Senhor, possa, de maneira maravilhosa, alimentar as nossas almas. Deus do céu, nós Te pedimos, no nome de Jesus. De pé como estamos. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Por gentileza, tome os vossos assentos e abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme relato de Mateus, capítulo de número 15. Enquanto os irmãos encontram esse texto sagrado, eu quero aqui louvar a Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estarmos aqui para adorarmos a Ele, porque Ele é digno de glória, de louvor, Ele é digno de ser exaltado. E também por esta oportunidade de poder ministrar a Sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente, também o nosso querido pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente. Quero louvar a Deus pelos ensinos, pelas orientações e pelo apoio que o Senhor tem dado a todos nós. O Senhor para nós é uma referência, pastor, de vida, de família e de ministério. Muito obrigado, pastor, por esta oportunidade. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Laerte. Que Deus continue abençoando o Senhor e sua família. Quero louvar a Deus também pela nossa querida deputada, nossa querida irmã Marta Costa. Louvo a Deus pela sua vida. Também seu digníssimo esposo, irmão Costa, Deus abençoe. Irmã Marta Costa sempre tem sido para nós um apoio, sempre tem nos ajudado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero também louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, irmã Joelma, que sempre me acompanha, me ajudando na obra do Senhor, minha sobrinha que está conosco hoje, Deus abençoe a Vitória. E eu quero também louvar a Deus pelos irmãos, nossos companheiros, pastores, que já ministraram aqui, trouxeram profundos ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos nossos companheiros e aqueles que ainda irão ministrar, que Deus vos abençoe também em nome de Jesus. Quero louvar também a Deus pelos irmãos que vieram lá do setor de Santa Emília para cultuar conosco nesta noite. Os irmãos fazem assim com as mãos. Os irmãos de Santa Emília, Vila Andrade, Deus abençoe, viu? Uma alegria muito grande tê-los conosco aqui. Tem alguns irmãos que ainda estão vindo, que Deus os traga em paz e em segurança. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los para fazermos uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos a primeira parte deste texto. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 20. Palavra de Deus que nos diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisaria honrar nem a seu pai e nem a sua mãe.
e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que fala profundamente aos nossos corações. Estamos diante de um estudo bíblico maravilhoso sobre o Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus. E eu louvo a Deus por essa iniciativa do nosso pastor, que trouxe para nós mais este estudo tão maravilhoso. John Wesley dizia que o Evangelho segundo Mateus é um manual de vida cristã e de santidade. Portanto, a sua leitura e o seu ensino traz para nós riquezas celestiais, para a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã e para a nossa santificação. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Mateus nos fala da genealogia e do nascimento de Cristo. Os capítulos 3 e 4 fala do batismo de Jesus e fala também da tentação de Cristo. Dos capítulos 5 ao 7, nós temos os preciosos ensinos de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Os capítulos 8 e 9 são capítulos que nos falam dos milagres que Jesus operou. O capítulo 10 fala da missão dos 12, a responsabilidade que Cristo entregou aos seus discípulos de levar a sua palavra, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de trazer libertação aos cativos. O capítulo 11 e 12 do Evangelho de Mateus fala quando Jesus enfrentou os questionamentos de João Batista e também a crítica dos fariseus. O capítulo 13 fala sobre as parábolas de Jesus. É um capítulo dedicado para as parábolas de Cristo. O capítulo 14, que foi o que nós aprendemos na semana passada com o nosso querido pastor Josué, nos falou sobre a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e sobre o poder de Jesus sobre as águas quando ele andou sobre o mar. Hoje, neste capítulo de número 15, nós podemos, irmãos, encontrar 3 partes preciosas para os nossos corações. São 39 versículos. A primeira parte fala da tradição dos anciãos, ou seja, os escribas e fariseus. Fala também sobre a mulher cananeia, a segunda parte. E a terceira parte fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Por isso que Charles Spurgeon, em um dos seus livros, ele diz que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, é uma fonte de vida para a pregação e para o ensino da palavra. Porque aqui nós encontramos riquezas preciosas de Deus
para alimentar a nossa vida, e riquezas preciosas para a pregação e para o ensino da palavra de Deus. O pastor Netinho nos trouxe aqui uma brilhante introdução no capítulo de número 1, falando, irmãos, sobre as fontes que Mateus utilizou para a escrita desta biografia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o pastor Netinho, lembra que ele nos falou aqui sobre a fonte Q, uma fonte desconhecida, mas que pode ter servido de base para a escrita do Evangelho de Mateus, e também o Evangelho de Marcos, que também serviu de base para a escrita deste livro tão precioso. Isto porque Marcos foi escrito primeiro, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos entre 70 e 80 depois de Cristo. E por último, temos o evangelho segundo escreveu João, que é o último dos evangelhos, que fora escrito entre os anos 90 e o finalzinho do primeiro século da igreja. E por isso que nós encontramos muitos textos em Mateus que também podem ser encontrados em Marcos. O capítulo 15, por exemplo, que é este capítulo que nós estamos estudando, os irmãos podem encontrar um relato semelhante em Marcos capítulos 7 e 8. Os irmãos vão encontrar tanto a tradição dos escribas e fariseus, é o texto que nos fala sobre a mulher cananeia, e também a segunda multiplicação de pães. Isto porque, irmãos, os 4 evangelhos não vêm para nós sem qualquer razão, sem qualquer motivo lógico. São 4 evangelhos que traz uma perspectiva a respeito de Cristo de uma forma diferente. Isto porque o propósito de cada evangelho é específico para um grupo de pessoas. Mateus, por exemplo, escreveu para os judeus. Por isso nós vamos encontrar muitos textos falando sobre o reino de Deus. Jesus confrontando severamente os religiosos da época. Marcos escreveu para os romanos, enquanto Lucas escreveu o evangelho para os gregos. E João escreveu para os gentios. Todavia, os primeiros 3 livros, ou os primeiros 3 evangelhos, são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são evangelhos que traz relatos semelhantes entre si, Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto o evangelho de João é um evangelho um tanto quanto diferente. Muitos dos relatos que encontramos no evangelho de João, poucos deles, na verdade, encontraríamos nestes outros evangelhos que foram escritos. Porém, irmãos, apesar de 4 evangelhos, nós podemos dizer que não há contradição entre eles, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, viva para os nossos corações. E esta palavra vinda do Senhor para nós é uma palavra inerrante, livre de qualquer erro. É uma palavra que não há contradição. O que acontece entre os evangelhos é que é como um coral, irmãos, de 4 vozes. Coral de 4 vozes canta um hino. A música é uma só, mas as perspectivas são diferentes. As vozes são diferentes. Da mesma maneira, nós temos 4 evangelhos, e cada um com uma perspectiva diferente. Não há contradição entre eles. O que há é um complemento. O que um deixa de mencionar, o outro menciona. E assim eles se complementam e servem para nós como ensino poderoso da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O propósito do evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, é que Mateus tinha como objetivo apresentar Cristo para os judeus como o Messias, o Salvador de Israel e o Salvador do mundo. Por isso que ele relata alguns confrontos entre Jesus e os líderes religiosos de sua época.
Nós encontramos este confronto no capítulos 12 e 13, e agora nós encontramos também este confronto entre Jesus e os líderes religiosos no capítulo 15. Aqui no versículo de número 1, nós encontramos um texto que nos diz assim: chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Eram dois grupos de judeus que tentavam de toda forma encontrar algo para questionar a Cristo e condená-lo. Eles, porém, não encontravam. Eram grupos de estudiosos bíblicos, copistas da lei. Os escribas eram quem escreviam, quem copiavam principalmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. Eram também grandes juristas, enquanto os fariseus eram rigorosos intérpretes da lei e da tradição judaica. Neste texto que nós encontramos aqui no capítulo de número 15, estes dois grupos judeus questionaram a Cristo a respeito de uma tradição que eles tinham de lavar as mãos. Para eles, comer sem lavar as mãos era algo que deveria ser motivo de repúdio, era um absurdo. Eles tinham esta tradição com base no trabalho dos sacerdotes. Quando eles se envolviam os seus trabalhos religiosos, as suas atividades religiosas, antes disso, eles lavavam as mãos. E ao lavar as mãos, eles então introduziam todas as atividades religiosas no templo. Com base neste costume dos sacerdotes, então os escribas e fariseus começaram a impor para que todos lavassem as mãos antes de comer. E para eles, uma tradição que perdura em Israel até os dias de hoje, para eles, lavar as mãos antes de comer não era um simples ato de higiene, mas era para eles um ritual de purificação espiritual. Para eles, lavar as mãos antes de comer era como se eles estivessem purificando a alma. Para eles, lavar as mãos antes de comer era um ato de santificação. Por isso, eles questionaram a Jesus a respeito dos seus discípulos, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Mas Jesus conhecia não somente o costume daqueles judeus, mas Jesus conhecia também o coração de cada um deles. Jesus sabia o que estava no coração e na mente daqueles escribas e fariseus. Se os irmãos querem ter uma ideia, a forma como Jesus conhecia profundamente aqueles dois grupos, é só os irmãos lerem o capítulo de número 23. Jesus descreve com detalhes a respeito da postura daqueles grupos religiosos que não estavam satisfeitos com nada. Eles viviam reclamando de tudo. Para eles nada estava bom. E Jesus conhecia profundamente. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 23, não dá para ler obviamente todo o texto. Depois eu convido que os irmãos leiam em casa e nós teremos ainda o ensino deste capítulo, mas eu quero ler alguns versículos do capítulo de número 23 com os irmãos. A forma como Jesus descreve os escribas e fariseus. Eu vou pedir por gentileza ao pastor Gessé, se puder ler, capítulo 23 de Mateus, os versículos de número 13 ao 16, depois os versículos 23 ao 29 e por último o verso de número 33. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais que está entrando entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações.
por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Verso 23 a 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, roiais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificai ao sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Verso 33. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Jesus conhecia profundamente estes dois grupos. Jesus conhecia profundamente os escribas e fariseus. Eu não vou entrar em detalhes sobre o capítulo de número 23, pois ainda teremos este estudo. Mas se os irmãos contarem, Jesus chama os escribas e fariseus 8 vezes de hipócritas. 8 vezes. E no final chama de raça de víboras. Era a forma como Jesus tratava aquele grupo. Se tem algo, irmãos, que um crente não deve ser chamado, é de fariseu. Porque fariseu é sinônimo de hipocrisia. É sinônimo de alguém que não tem compromisso com Deus. É sinônimo de falsidade. É sinônimo de fingimento. E é exatamente isto que Jesus estava chamando os escribas e fariseus. De falsos, de fingidos. A palavra hipócrita vem dos teatros gregos. O nome hipócrita era o nome dado aos atores daqueles teatros, que encenavam uma peça, que demonstrava ser alguém que ele não era, que cumpria ali um papel que não condizia com a sua vida real. Assim são aqueles que vivem de engano, que vivem uma vida falsa, uma vida de fingimento. E Jesus está dizendo para eles que eles são hipócritas, porque eles estavam preocupados com o aspecto tradicional, com o aspecto religioso, mas não estavam preocupados em viver uma vida de santidade com o Senhor. Porque lavar as mãos não poderia santificar o homem. O que santifica o homem e a mulher é a palavra de Deus. Eles achavam que o simples ato de lavar as mãos antes de comer, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer.
Eles estão infringindo a lei. E Jesus então responde com autoridade: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Irmãos, Deus transformou a nossa vida. A Bíblia diz, portanto, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Deus colocou palavras diferentes em nossos lábios, em nossa boca, um vocabulário santo, polido, que agrada ao Senhor nosso Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ele colocou um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, o que deve sair da nossa boca? Palavras, irmãos, puras, palavras de edificação, palavras, irmãos, que não desagradam o Espírito Santo de Deus. Da nossa boca não deve sair palavras torpes, palavras, irmãos, de baixo calão. Por isso que, irmãos, em algumas rodas de conversas nós precisamos estar muito atentos. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Porque a nossa linguagem, o nosso vocabulário é santo diante do Senhor nosso Deus. E Jesus está questionando justamente as palavras que saíram da boca daqueles escribas e fariseus, que estavam questionando os discípulos que estavam aos pés de Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra, adorando o seu nome. Eles estavam questionando que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos tomar cuidado com o que falamos, porque aquilo que nós falamos procede do coração. E se procede do coração, irmãos, aquilo que nós falamos, a boca fala o que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de bondade, de amor, se o nosso coração está cheio de santidade, de vida santa com Deus, se o nosso coração está cheio, irmãos, de palavras boas, então é isso que sairá da nossa boca. Bendito seja o nome do Senhor. A boca fala o que o coração está cheio. Agora, se o coração está cheio de imundícia, se o coração está cheio de falsidade, de hipocrisia, é isto que sairá também da nossa boca. Mas nós louvamos a Deus, porque o Senhor nos santificou por completo. Corpo, alma e espírito, nós somos santificados pelo Senhor e somos santificados pela sua palavra. Jesus disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos por lavar as mãos? Não, pela palavra que vos tenho ensinado. E é a palavra de Deus que nos purifica. Veja agora, meus amados irmãos, a segunda parte do capítulo 15, a partir do versículo de número 21, o texto que nos fala sobre a mulher cananeia, uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada. 15 e 21 nos diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus, disse-lhes, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha
ficou sã. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus estava, irmãos, na região de Genezaré, na região do Mar da Galileia. Ele viajou 65 quilômetros para ir para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas importantes cidades da Fenícia. E a Fenícia era uma região portuária para os romanos, portanto, uma região comercial muito importante. Hoje, pertencente à região do Líbano, né? Cadê o nosso querido irmão libanês, né? Pastor Marcelo, que Deus abençoe. Aquelas duas cidades ficavam ali, naquela região do Líbano. Mateus a chama de mulher cananeia. Marcos não. Marcos chama aquela mulher de mulher cirofenícia. E qual que é a diferença? A diferença é que chamar alguém de cananeu, na época de Jesus, era chamá-lo de idólatra. Chamar uma mulher de cananeia era tipificá-la como uma mulher idólatra. Era um termo, sim, pejorativo, pois não existiam mais cananeus naquela época. Eles eram chamados então de fenícios. Certamente, Mateus prefere utilizar a expressão cananeia, mulher cananeia, para distinguir aquela mulher e denotar para os judeus que aquela se tratava de uma mulher gentia, uma mulher, portanto, idólatra. Os cananeus, no passado, eram povos pagãos, e até na época de Jesus, eles levaram a idolatria e a adoração a Baal para o meio de Israel. Por isso, era uma nação repudiada pelos judeus. Jesus saiu da região da Judéia, Jesus saiu da região de Israel e foi para aquela região de Tiro e Sidom, para aquela região da Fenícia. Mateus não diz a razão pelo qual Jesus foi para aquele lugar, mas Marcos nos informa que Jesus foi para aquele lugar e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Certamente, Jesus foi para aquele lugar para descansar. Ele foi para uma casa, talvez, para estar no momento de discrição. Mas Jesus, como Deus, ele tinha uma agenda com aquela mulher. Ele sabia que ele não iria descansar, porque nós, obreiros da casa do Senhor, aleluia, não temos isto, né? Às vezes até quando saímos para descansar, fazemos a obra do Senhor. E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalharei também. Jesus então vai para aquele local. Quando Jesus chega ali, uma mulher começa então a gritar por Jesus. E ela começa a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela clamou ao Senhor, porque ela estava com a sua filha terrivelmente endemoniada. Eu fico pensando, irmãos, qual que era o estado da filha daquela mulher? Porque o evangelista Mateus, ou o autor do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Mateus narra este relato, ele dá esse relato para nós, dizendo que aquela mulher estava terrivelmente endemoniada. Quer dizer, irmãos, a situação era terrível. Aquela mulher estava possessa por demônios. E alguém que já viu alguém possesso por demônios, sabe como que é triste. É triste ver alguém endemoniado. É triste ver alguém tomado por demônios. Me faz lembrar, irmãos, de uma época em que eu estava num aniversário, o aniversário do nosso pastor setorial. Eu estava dirigindo uma congregação naquela época, no setor de Santa Emília, por bondade de Deus, irmãos. Eu tive a oportunidade de dirigir congregações ali por um período de 18 anos. E agora nessa última congregação, a qual eu estava ali, eu recebi um telefonema.
E no telefonema estava o diácono da igreja, um diácono que estava muito desesperado. E ele falou: pastor, vem para cá depressa. Eu falei: o que está acontecendo? Ele disse: o meu filho está endemoniado. Eu falei: você é diácono da igreja, você é obreiro da casa do Senhor, coloque as mãos sobre ele, expulse na autoridade que há no nome de Jesus. E ele disse para mim: eu já fiz isso, mas o demônio não foi embora. Ele falou que só vai embora quando você chegar. E o demônio era ousado ainda. Falou: só vou embora quando o pastor chegar aqui. Eu falei: esse demônio está muito ousado, porque a autoridade é no nome de Jesus. Eu não tenho autoridade sobre os demônios, senão a autoridade que Jesus nos conferiu. A autoridade que temos é a autoridade que vem de Jesus. E eu disse para aquele diácono: você também tem. Mas eu estou indo para aí. Eu fui, chamei um irmão da igreja e fui para aquela casa onde estava aquele jovem. Irmãos, quando eu estacionei o carro, do outro lado da rua, deu para ouvir o grito do demônio na boca daquele menino. E ele gritava que dava para ouvir do outro lado. E eu falei para minha esposa: a situação é séria, nós vamos orar, e na autoridade do nome de Jesus, esse menino será liberto. E os obreiros que estavam comigo, nós entramos naquela casa. A casa era uma casa, irmãos, que a luz muito fraca, parecia que tinha até problema na corrente elétrica, e a gente sabe que não era problema não, né? Porque as luzes piscavam assim. Aquele menino estava cheio de demônios. 4 homens tentaram segurá-lo e não conseguiram. E quando eu entrei naquela casa, lembrando da palavra que Jesus nos ensinou, Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Ele não só expulsou demônios, mas nos deu autoridade sobre os demônios. Aleluia. E quando eu cheguei ali, aquele menino gritando, e os homens ali, os irmãos segurando, o pai daquela criança segurando. Que situação triste, pastor, de ver aquele menino, aquele jovem daquela forma. Um rapaz que cresceu na igreja daquela maneira. Mas nós oramos e estendemos as mãos e falamos: em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. E aquele menino então se viu livre, liberto, para a glória do nome de Jesus. E ele falou: pai, eu estou com sede, me dá água. Irmão, Jesus tem autoridade sobre os demônios. Aleluia. Os demônios não resistem, não pode resistir o poder do nome de Jesus. Deus te deu esta autoridade, aleluia. Aonde estiver demônios, aonde estiver espíritos malignos, aleluia, repreenda no nome de Jesus, porque há poder neste nome, aleluia. E aquela menina estava terrivelmente endemoniada. Aquela mulher era uma mulher gentia, tinha tudo para não ir até Jesus. Ela não era uma filha de Abraão. Aquela mulher não pertencia ao povo da aliança. Ela não era portadora da promessa de Deus. Não conhecia os ensinamentos judaicos. Mas ela foi. Ela foi, sabe por quê? Porque ela era mãe e ela não queria ver a sua filha naquele estado. Tim Keller, um teólogo norte-americano, disse que existem covardes e existem pessoas fortes, mas existem também pessoas corajosas. Porém, acima dessas pessoas existe uma mãe, que é muito mais forte do que todos estes. A mãe é mais forte do que qualquer homem corajoso quando ela quer alguma coisa para os seus filhos. E ali estava uma mãe corajosa. Ela foi até Jesus. Ela enfrentou o desprezo dos discípulos, porque os discípulos disseram: despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. E ela vai até Cristo e fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. E como é difícil enfrentar o silêncio de Jesus, porque tem momentos que parece que a nossa oração não está sendo ouvida. Tem momentos que parece que a resposta não chega, porque Jesus está em silêncio. Mas aquela mulher não se desesperou. Ela estava diante de Cristo, aquele que poderia resolver o seu problema. E Jesus então diz àquela mulher: eu não vim
senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter desistido, mas ela reconheceu a prioridade do reino. Sabe o que ela faz? Ela adora o Senhor, e ela diz: Senhor, socorre-me. Marcos vai além. Marcos diz que ela se prostrou diante de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ela ajoelhou-se diante de Jesus, e ela começou a adorá-lo, aleluia. Ela estava com a sua filha endemoniada dentro de casa, mas ela adorou a Jesus Cristo. Ela não era uma judia, não era um cristão como nós, era uma mulher gentia, uma mulher idólatra da região de Ciro Fenícia, mas ela viu que Jesus estava ali, e ela prostrou-se diante de Jesus e passou a adorá-lo. Se você veio adorar a Cristo nesta noite, adore. Se você veio glorificar ao Senhor nesta noite, glorifique. Porque hoje é noite de adoração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independente dos nossos problemas. E enquanto nós adoramos, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha na sua vida. Enquanto você, mãe, adora, Deus trabalha na vida dos seus filhos. Enquanto você, obreiro da casa do Senhor, você que é pai, adora o Senhor nessa noite, Ele trabalha na sua casa, na sua família. Adore ao Senhor, aleluia. Aquela mulher tinha tudo para não fazer aquilo, mas ela resolveu adorar, e ela adorou ao Senhor, e ela disse: Senhor, socorre-me. Mas as palavras de Jesus foram estas: não é bom tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Irmãos, Jesus não insultou aquela mulher. Ele jamais faria isso. Jesus jamais trataria alguém de forma desrespeitosa. Jesus faz aqui, irmãos, traz uma metáfora, dizendo: não é lícito tirar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Os judeus tinham por costume chamar os gentios de cães, cães imundos. Mas Jesus não chama ela de cã, Jesus chama ela de cachorrinho. E a palavra cachorrinho, sabe o que significa aqui no original? Cachorrinho significa animal doméstico, animal domesticado, aquele animalzinho que está junto da família. O judeu jamais iria domesticar um cão, porque um cão era considerado animal imundo para os judeus. Mas os fenícios tinham os seus cães em volta da sua mesa, da sua família. Aquela mulher entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo: eu não sou filha de Abraão, eu não sou filha da promessa, mas até mesmo os cachorrinhos, aleluia, se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia. Aquela mulher entende que a palavra era primeiramente para os judeus, a salvação era primeiramente para os judeus, o reino de Deus foi dado aos judeus, para que através dele nós fôssemos alcançados. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos enxertados como jambuzeiro bravos na videira que é Cristo. Aleluia. A promessa de Deus para Abraão alcançou todo o povo de Israel, mas também nos alcançou. Bendito seja o nome de Jesus. E aquela mulher entende, e ela diz: eu quero as migalhas, Senhor, pois é melhor comer as migalhas da mesa de Cristo que os manjares da mesa de Satanás. Só que tem uma coisa: Jesus não dá migalha para ninguém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele olha para aquela mulher e o que ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas.
feridas. E a Bíblia diz, naquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Os demônios foram expulsos. Aquela menina foi liberta pelo poder que há na palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Há poder na palavra de Deus, há poder nesta palavra, aleluia. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar a sua vida, para mudar a nossa história, para mudar a sua casa, para mudar a sua família. Confie no Senhor, aleluia. Ele é digno de louvor, Ele é digno de ser exaltado, e Ele é poderoso para operar milagres e para mudar a sua história, para mudar a sua casa. Quantos podem dizer amém? Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos, estamos agradecidos a Deus por esta tão preciosa mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pastor foi bem feliz, bem explícito no texto que lemos, mas queria somente chamar a atenção dos irmãos para as qualidades daquela mulher. Ela não era gentílica, disse-nos aqui o companheiro. Ela era judia. Ela não era judia, ela era simplesmente, irmãos, considerada, irmãos, para de fora da bênção de Deus. Porém, a sua necessidade, a necessidade da sua filha, era tão grande que ela desprezou tudo aquilo que ela não tinha direito, mas olhou para Jesus, que não deixa de atender a todos quantos a Ele procuram. Ela teve uma iniciativa brilhante. Mas é interessante, irmãos, que a sua iniciativa foi acompanhada da sua fé. Ela tinha iniciativa, tinha fé, foi humilde diante da resposta de Jesus, e mais uma qualidade especial, ela era perseverante. Aleluia. São qualidades, irmãos, que nós não podemos deixar de pedir a Deus para que Ele nos dê. Temos a iniciativa de os nossos problemas buscarmos soluções em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pedir a Deus graça, irmãos, para que nas nossas aflições nós tenhamos, amados, a certeza de que há um sobre nós que está sempre pronto para, na nossa aflição, estar presente conosco. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas essa mulher deixou mais uma lição. Ela tinha fé. Mesmo que Jesus lhe desse uma resposta que ela veio a entender, mas a sua fé foi perseverante. Ela era humilde e perseverou no seu propósito. Irmãos, são lições que nós aprendemos na palavra de Deus. Temos que ter iniciativa, temos que ter fé, temos que ser humildes diante do Senhor e sermos perseverantes. Você pediu a bênção hoje, ela não veio, continua confiando no Senhor. Seja perseverante, porque a sua oração, ela não ficou pendurada no forro da casa, ela subiu e está diante de Deus. E Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. De maneira que orou confiando, aguarde, a resposta está chegando. Glória a Deus.